Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo, 10 de outubro, estamos? Graças? Amém. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão na casa do Senhor hoje, você que está em casa. Estamos tendo hoje uma boa audiência externa, devido ao tempo e devido também ao feriado. Muitos irmãos pegaram a estrada, estamos orando aí por vocês. E mesmo onde eles estão hoje, passeando, vendo os parentes, descansando, estão aí, atentos à programação da igreja. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua casa, bem como você está conosco hoje aqui na casa do Senhor. Amém? Nosso tema já está ali, colocado aí na telinha, onde há interesse, há tempo. E pegamos apenas um versículo da palavra de Deus, que está lá em Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que está aí nas suas mãos, ou também diretamente aqui pela nossa tela, que já está aí o texto colocado. Eu quero dizer que hoje, nesse tema onde há interesse, há tempo, essa frase não é minha. Lendo um artigo, achei interessante esse pensamento e trouxemos, dentro das nossas limitações e possibilidades, buscando na palavra de Deus, homens que verdadeiramente tinham interesse por Deus e com esse interesse em seu coração, acharam tempo para viver uma vida de oração. E vivendo uma vida de oração, experimentaram coisas tremendas, sinais e prodígios, feito por Deus através de suas mãos. Se estes homens conseguiram em tempos remotos essa intimidade com Deus, e Deus os abençoou, nós também hoje podemos alcançar essa intimidade com Deus e trazer de volta a bênção do Senhor para a sua casa, a casa de Deus, a igreja, trazer a bênção de Deus para a nossa família, trazer a bênção de Deus para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa nação. Homens que envolveram com Deus à luz das Escrituras, e aqueles que não estão nas Escrituras, mas obedecendo a palavra de Deus, poderiam até estar, não estão, mas está naquela Escritura que já está registrada no céu. Eles experimentaram coisas tremendas de Deus, porque tiveram tempo para Deus. E esse tempo estava no primeiro interesse de ter Deus ao seu lado constantemente, independente das circunstâncias. E o exemplo que nós trouxemos para falar desse tema é Daniel 6:10, que está aí na tela, que nos fala assim: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Olha o finalzinho do versículo, todo mundo junto, vamos lá? Como costumava fazer. Vou ler de novo a partir da metade para frente. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha, fazia o quê? E diante do seu Deus, como o quê? Irmãos, Daniel conseguiu ser governador geral da Babilônia. Governador geral da Babilônia. E pegando essa atribuição, essa responsabilidade, eu quero trazer para nós que quando e onde há interesse, não importa as suas atribuições terrenas, mas se o seu interesse é Deus, como o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você tendo esse interesse, buscando Ele, você vai encontrar tempo para Deus. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós assim nos assustamos com a dedicação desses homens. Quando nós olhamos para os homens que, através da história do cristianismo, se envolveram com Deus de forma tremenda, absoluta, constantemente, nós nos assustamos com isso. Os grandes avivamentos, e por que aconteceram os grandes avivamentos? Porque homens se envolveram intimamente com Deus, apesar dos seus afazeres. Eles tinham esse interesse, em primeiro lugar, de estar com Deus.
E Deus ouvia suas orações. E nós vamos caminhar hoje, querendo Deus, com esse objetivo. Onde há interesse, há tempo para nos envolver e nos separar para orar e falar com Deus. Por que entendemos isso? Porque a comunhão diária com Deus, ela nos renova e também proporciona a nos defender de qualquer possibilidade de tentações. Essa intimidade com Deus nos fortalece, nos dá sabedoria para prosseguir com as nossas atividades dia a dia. Ou seja, se você quer um investimento na sua vida material, ore, busque o Senhor. Se você quer um investimento na sua vida espiritual, quer ser de fato um instrumento afinado nas mãos de Deus, busque o Senhor, aumente a sua intimidade com Deus, porque Ele é que guarda a nossa vida, a sua presença nos proporciona coisas tremendas na face da terra. Entretanto, há muitos fatores que impedem que tenhamos essa intimidade com Deus, esse tempo com Deus, essa comunhão íntima com Deus. São vários fatores, mas nós precisamos vencer esses fatores, e não que esses fatores nos vençam. E o primeiro, e acredito que o mais difícil, e o que nós precisamos vencer e não ser vencido por ele, é o tempo. Nós precisamos arrumar tempo para termos uma intimidade com Deus. E alguém poderia até argumentar que os tempos mudaram e que hoje é difícil ter um tempo livre para nos envolvermos com Deus. Eu costumo sempre dizer algo que sempre está no meu coração. Eu gosto sempre de repetir isso. Quando nós temos a justificativa de alguma pessoa para que justifique a sua ausência no culto, para que justifique a sua falta de tempo de orar, para que justifique que ele não possa assumir uma atribuição na igreja, porque ele não tem tempo, eu costumo sempre dizer algo: meu irmão, graças a Deus, porque eu que eu sou limitado, igualzinho a você, semelhante a você, eu sei que você já está me convencendo, e eu creio que realmente é muito difícil para você ter uma comunhão com Deus. Está justificado diante de mim. Agora, preste atenção. Ajoelhe e justifique diante de Deus. Por mim, você já está justificado. Quem sou eu para dizer para alguém que essa pessoa tem tempo e não quer ter tempo por outros interesses? Eu não estou para julgar. Não foi me dado esse privilégio, essa honra de ser juiz. E graças a Deus, porque existe um juiz, ele é melhor de todos, que é Jesus. Então sente, ajoelhe e fale com Deus: Senhor, eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Senhor, eu não tenho tempo porque eu tenho muitas atribuições. Coloque isso diante de Deus e aguarde. Se Deus falar amém, você está absolvido, segue a vida. Agora, se Deus falar para você é mesmo, então eu vou começar a tirar algumas atribuições de você, porque eu te quero. Eu quero você perto de mim. E se tem alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando, ficar perto de mim, eu vou tirar, porque Ele é Deus, Ele pode fazer, eu não posso. Eu não posso escrever uma carta para o seu gerente, seu chefe, falar assim: olha, eu preciso do irmão na igreja, então dê folga a ele aos domingos, dê folga a ele no dia de oração, dê folga a eles para que ele caminhe com a igreja. Eu não posso fazer isso. Mas se você colocar essa justificativa diante de Deus, de repente Deus possa te abençoar de alguma forma. Então não se preocupe, comigo está tudo justificado. E justifica. Nem precisa justificar, porque você já sabe de público que já está justificado. Agora, conversa com ele lá em cima. E é verdade que atualmente o mundo está cheio de informações e ocupações, mas nós precisamos arrumar tempo, porque onde há interesse, há tempo. Olha o que diz o A.W. Tozer: o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, assim como Daniel e tantos outros homens de Deus. Sim, as coisas de Deus não se conformam com as coisas do nosso mundo, da nossa era, da nossa situação, da nossa realidade. Não há conformidade entre as coisas de Deus em relação às nossas coisas. Somos nós que devemos nos conformar com as coisas de Deus e não tentar mudar as coisas de Deus em nossa vida. Nós temos que caminhar conforme a vontade de Deus e aquilo que Deus tem nos ensinado e assim praticá-los para que possamos vencer esse empecilho que é o tempo e arrumar tempo dentro do nosso tempo para ter um tempo com Deus. Escreveu isso aí? Não esquenta não, está gravado. Você pode ver em casa. Assim como Daniel.
governador da grande Babilônia. Mas tinha tempo para Deus, continuamente, no mínimo 3 vezes por dia, ajoelhava, orava e dava graças a Deus. Exilado, um estranho no ninho, mas diante de um Deus que não tem fronteiras, um Deus que não se detém diante das nações. Ele governa as nações, e dentro das nações, por mais pagã, por mais que ela possa gerar empecilho para que alguém converse com Deus e tenha tempo para Deus, este homem, desejando Deus, encontra tempo para esse Deus, e Deus encontra tempo para ele, para abençoá-lo. Onde um exilado, estranho, chega a ser governador da grande Babilônia, é porque ele serve o Deus que governa as nações. Ele governa as nações. E se temos tempo para esse Deus, Deus tem tempo para nós. E é por isso que nós precisamos nos envolver com Deus e arrumar tempo para Deus. Temos na Bíblia vários exemplos interessantes que eu quero destacar. Primeiramente, nós destacamos a questão de Daniel. Ele ocupava um cargo importante no reino da Babilônia, ou seja, com certeza era alguém muito ocupado. E como eu já disse, irmãos, como diz o texto Samuel 6:10, 3 vezes por dia separava e tinha tempo para orar. E até o rei testemunha disso e diz, o seu rei, certa vez, diz, ele servia a Deus continuamente. Dá uma olhadinha lá em Daniel 6:16. Não era nada assim escondido, não. Por isso que ele foi perseguido. Por isso que arrumaram uma lei que o atingia naquilo que os homens, seus inimigos invejosos, sabiam que ele não ia desistir. Todos percebiam essa intimidade dele com Deus e falavam, só tem um jeito de pegar Daniel, é criar uma lei para que possa impedi-lo de ter essa intimidade com Deus. Ele não vai obedecer, e aí a gente vence, porque ele não vai deixar de servir o seu Deus. E foi isso que aconteceu. Só que além de ser governador da Babilônia, ele tinha um Deus que governava o reino dos leões. Ele tinha um Deus que dominava os leões, por mais faminto que estivesse. Então, os leões, de um certo momento para o outro, quando chega diante de um homem, de uma criança, que tem intimidade com Deus, se torna num felino, num gatinho de estimação em suas mãos. A ponto de passar noite, um tempo, a Bíblia não fala exatamente o tempo, quantas horas ficou ali, sendo inofensivo àquele homem que tinha tempo para Deus em todo o tempo. Então Deus teve tempo para ele na cova dos leões. Não foi por acaso que os leões deixaram ali de se alimentar de Daniel, porque eles olharam para Daniel e viu nele o criador dos leões. Não dá para mexer com Daniel, porque mexer com Daniel eu mexo com aquele que nos criou. Eu creio que foi o raciocínio desse animal irracional, conhecido como leão. Se a mula certa vez falou para um profeta, os leões devem ter imaginado, opa, aí não dá. Esse aí é do Criador, é assim com ele. Então nós somos o rei da floresta, somos os mais poderosos, mas eu me contento com isso e não poder atingir aquele que tem intimidade para Deus. E se vocês me permitem viajar um pouquinho no meu pensamento, não é bíblico, mas poderia ser, eu acredito que Daniel, quando caiu nas covas dos leões, já caiu de joelho. E já caiu dizendo assim, graças a Deus que eu não pequei, prefiro ser alimento de leão do que pecar contra o meu Deus. Então estou aqui, leão, fique à vontade. Porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes de joelho, dando graças a Deus. Não era ali que ele ia falar assim, por que eu fiz isso? Era só deixar por um mês de orar, e eu não estaria nessa situação. Mas ele pensa o contrário. Aproveita, leão, porque a carne que você vai se alimentar é pura, é santa, não vai te fazer mal. O problema é que se o seu Criador vai deixar você fazer isso hoje. Isso é o meu pensamento, é a minha viagem espiritual com Deus. Você pode pensar outras coisas, desde que você pense na continuidade de alguém que é fiel a Deus, onde Deus é fiel com ele. Tudo isso caminha perfeitamente, harmonicamente, quando nós deparamos com uma situação que nos tranquiliza em falar desta forma, que é a vida de Daniel. Mesmo que esta
menção que eu fiz não esteja registrada na palavra, como tantas outras não estão, mas nós acreditamos que Deus pode fazer, porque o testemunho dele para nós é verídico, é verdadeiro. Então lembre-se, onde há interesse, há tempo. E talvez no fim do dia, isso é uma coisa que muitas vezes nos atinge, no fim do dia, você possa perceber que não deu tempo para ter um momento de comunhão com o Senhor. Essa é a verdade. E nessa hora nós, muitas vezes, já estamos muito cansados para ter aquele momento com Deus que leva tempo. Esse momento com Deus, e eu quero destacar, e no meio do sermão, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso. Esse tempo para Deus é diferente daquele tempo que você tem dentro da igreja com Deus. É um tempo que precisa ser maior, muito maior, do que aquele tempo que você tem de oração dentro da igreja. Em breve eu falarei sobre isso. Então nós, no final do dia, estamos muito cansados, e é por isso que é melhor não ficar deixando para depois. Me lembra aí, igreja, aquilo que você pode fazer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer. Não deixe para a noite o que você pode fazer. Não, de manhã. Ô, igreja. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para a noite o que você pode fazer de manhã. Boa, glória a Deus. É a melhor maneira. Você começar o Deus com o dia, ir a Ele assim que levantar. E eu quero fundamentar esse meu pensamento diante de uma fala de Charles Spurgeon. Não está na Bíblia, mas é servo de Deus, mas está no céu. Glória a Deus por isso. Pregador batista, reformado, conhecido como príncipe dos pregadores. Depois você dá uma olhadinha na biografia desse homem de Deus. Olha o que ele diz, olha o seu pensamento, olha o seu conceito sobre aproveitar as primeiras horas do dia. E eu vou ler bem devagar. A aurora é o portão do dia e deve ser guardada com orações. Ou seja, amanhã, se abrir os olhos, é o portão do dia. Deve ser guardado em oração. É a ponta do cordão que amarra as ações do dia. O que você quer amarrar naquele dia diante de Deus? O que você quer contar com Deus naquele dia de manhã? Devendo ser atado com devoção, com oração diante do Senhor. Se percebêssemos melhor a grandeza da vida, seríamos mais cuidadosos com suas manhãs, aonde começa a vida. Olha que pensamento. Quando eu li esse pensamento de Charles Spurgeon, eu falei assim, por que eu não pensei nisso antes? Claro que ele já viveu há mais de 100 anos antes de mim, então ele teve o direito e o privilégio de pensar assim. E mesmo se ele não tivesse pensado, eu também não teria pensado, porque se eu estou pensando agora porque tive referência, e é ele. Quem sai correndo, olha o que ele está falando, ele continua falando, quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar, é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto que se lança na batalha sem armas nem armadura. E eu fiquei refletindo. Você consegue sair de casa para trabalhar sem escovar os dentes, sem lavar o rosto? Não vou nem falar tomar banho. Né? Você consegue sair de casa para ir trabalhar sem a roupa? Só te parecer uma loucura. Ou se for período de carnaval. Como nós não somos carnais, somos espirituais, né? Não somos da festa da carne, para nós não existe o carnaval. Existe uma vida santa todos os dias, então nós nos rendemos às vestimentas do dia a dia. Não é isso? Sem aquela vaidade exagerada, exacerbada, que muitos utilizam aí. Você já pensou nessa cena? Então o cristão, e aqui ele pensa exatamente isso, você sair sem orar de casa, é tão tolo, como se assim você procedesse. E ele vai mais longe. É como se um soldado fosse para a guerra sem arma. Olha que tolice. E ele continua, que nós nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus, antes que a solidão e o peso da estrada comece a nos oprimir. Porque o dia é longo, a caminhada é longa, e se você começou esse dia sem Deus, pode ser que você tenha dificuldade. E aí vem aquela coisa, você só lembra de Deus quando o leão já está com a boca aberta. Diferente de Daniel, que lembrava de Deus sem antes de perceber os leões com a boca aberta. De manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia, se punha de joelho, orava, clamava, falava com seu Deus e dava ações de graça.
Então, eu fico pensando nesse conselho de Charles Spurgeon. Amanhã, pela manhã, é o melhor horário de falar com Deus. Porque Deus te deu um sono revigorador. Você está forte, saudável, animado, um dia começando, você está vivo, você se prostra diante do Senhor. Diferente do final da noite, cansado, amarrotado pelo dia, meu Deus, com a cabeça quente, querendo mais dormir do que conversar com alguém. Não estou dizendo que você não deva falar com Deus à noite, mas com certeza o melhor momento é pela manhã, porque você tem um dia pela frente. À noite, só lhe resta agradecer a Deus pelo dia e pedir perdão, porque se dedicou tanta correria, desde as primeiras horas da manhã, que não foi possível estar com Ele. Mas se você começa com Deus, a cada 10 segundos, a cada 10 minutos, a cada situação, Ele aparece na sua mente, no seu coração, te abraçando, te direcionando, e você glorificando e andando, e falando assim, Deus está no controle, Ele é minha bandeira, está à frente, Ele manda eu atacar, Ele manda eu parar, Ele manda eu esperar, Ele manda eu ir para a direita, Ele manda eu ir para a esquerda, e eu estou com Deus durante esse dia. E quando eu chego no fim desse dia, glória a Deus, Senhor, me dá logo esse sono restaurador da noite, e se o Senhor achar graça diante da minha oração, me acorda amanhã cedo, porque o primeira fala, o meu primeiro encontro é com o Senhor. Para começar mais uma existência. Se o Senhor não me acordar, eu falo contigo lá no céu, ao vivo e a cores. Glória a Deus. Não ouvi um amém, não. Amém? Se não acordarmos amanhã, está tudo bem? Vai dispensar o feriado dia 12? Que, né, Daniel? Se for para ir para o céu, eu quero ir agora. Em nome de Jesus. Quero passar esse feriado lá com Ele. Não é isso? Mas se o Senhor achar graça, deixa eu viver mais uns 100 anos, Senhor, aqui, que é tão bom. Essa era a fala de todos os homens de Deus, não será diferente da minha. Até aquele que ousou pedir para morrer, Deus falou assim, dá um tempinho, tem ainda coisa para fazer, vamos fazer, depois eu penso, né? Depois eu penso no seu pedido. E Deus foi tão bom que Ele pediu para morrer, Ele nem morreu, foi levado direto aos céus. Oh, meu Deus, como Deus é bom, né? Como os pensamentos dEle é melhor do que o meu. Então, Senhor, estou nas Tuas mãos, o que o Senhor fizer está feito, glória a Deus por isso. Se amanhã o Senhor me dá vida, eu quero Te agradecer. Se eu chegar no final da noite, louvado seja o Teu nome, glória a Deus por isso. Então, muitos podem testemunhar disso. Se começarmos o dia com um momento de comunhão com o Senhor, as nossas atividades durante o resto do dia ficam mais fáceis de serem feitas, porque você está nas mãos de Deus, e Deus está controlando os seus dias. Isso também nos faz mais seguro contra as ciladas do inimigo durante o resto do dia, porque ele não vai querer deixar você ficar com a vida muito mansa naquele dia. Então comece o dia, a exemplo de Charles Spurgeon, a exemplo de Daniel, 3 vezes por dia. Eu acredito que as primeiras horas do dia ele já estava prostrado diante do Senhor para falar com Deus. Então onde há interesse, há tempo. Aí vamos para a Bíblia. Na Bíblia encontramos várias passagens que Deus escolhe pessoas determinadas para uma missão específica. Deus levanta homens e mulheres para missões específicas. E as pessoas passam a ser um instrumento nas mãos de um Deus todo-poderoso. E encontramos narrativa que homens, primeiro, abriram o mar. Você crê nisso? O homem que conseguiu abrir o mar, com a multidão atrás, ele tem tempo de levantar suas mãos e ver o mar aberto. Homem que fez da rocha, fez com que a rocha brotasse água. Você crê? Eu creio. Que do céu caísse fogo. Esses homens de Deus eram muito atrevidos. Senhor, que não chova. Tudo bem, não vai chover. Senhor, agora manda fogo. Manda fogo. Senhor, agora faz chover. Faz chover. Senhor, para o sol. Oh, glória. Então o povo tem que guerrear, então dá um tempo no sol aí. Porque não queremos guerrear à noite. E Deus fala assim, eu faço. Tranquilo. Porque você é meu instrumento, você tem tempo para mim, você tem interesse em mim. Então você pede e eu atendo. Porque eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Outros homens curaram os enfermos com o toque de sua mão e, acredite, até mesmo com a sua sombra. Homens que tinham tempo para Deus, expulsaram demônios, ressuscitaram mortos, multiplicaram alimentos. Aí ficamos com a pergunta, como esses homens, pobres seres mortais,
se reveste de tanta força e poder para realizar tantos sinais e prodígios? Como? A resposta vem da ligação com um poder infinito que essas pessoas possuem. Eles estão ligados a Deus pela oração, porque eles têm interesse em Deus. Têm interesse em Deus. Ele não tem outra preocupação na sua vida, na sua existência, que não seja Deus. E Deus comanda a sua vida, lhe dando tudo que é necessário para a sua existência, a ponto de te levar a ser governador da Babilônia. Mesmo sendo um estrangeiro naquela terra, ele vai a ser governador da Babilônia, porque ele tem interesse a Deus. Outro grande pregador da palavra de Deus, George Miller, ele nos fala assim: o assunto mais importante, mais urgente com que tenho de me ocupar a cada dia é conservar a minha alma muito feliz no Senhor. A minha maior preocupação a cada dia da minha vida é deixar a minha alma feliz com o Senhor. É a minha preocupação primeira. Eu quero estar feliz com o Senhor, não importa as circunstâncias. Então a comunhão com o Senhor é que nos faz verdadeiramente feliz e deve ser a nossa ocupação mais urgente do dia. Isso traz algo em nossas mãos que podemos dizer de poder, de unção. Somos autorizados a fazer a obra do Senhor de forma excelente, contundente, com resposta, com resultado, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Porque onde há interesse há tempo. E se temos interesse com as coisas de Deus, Deus tem interesse conosco. Assim era para George Miller, que nós já citamos, e vamos citar um pouquinho da sua biografia, e eu quero crer que você vai se assustar. Volto a dizer, George Miller você não vai encontrar na palavra de Deus, mas era um homem que acreditava em Deus, na sua palavra, e vivia por esta palavra, e pregava essa palavra, tinha autoridade através desta palavra, e experimentou algo sobrenatural, através da vontade de Deus na sua vida. Assim era George Miller, um irmão que viveu no século XVIII e que pela oração fez coisas extraordinárias. Ele tinha um interesse e arrumou tempo para esse interesse de ter uma intimidade com Deus. Preste atenção um pouquinho na história de George Miller. Miller só não imaginava que os planos de Deus para ele eram bem maiores, muito maior, muito maior. E nos fala assim um pouquinho da sua biografia. Durante o seu período de estudo, ele foi convidado para uma reunião de oração e estudo da Bíblia. E ficou atordoado com o que viu e sentiu. Ele nunca tinha experimentado a presença do Espírito Santo e nem visto a devoção de verdadeiros cristãos. Ele estava nessa reunião, ele estava nessa academia de cristãos fervorosos com Deus. E ali naquela caminhada, no início da caminhada, ele foi tocado. Desde então sofreu uma revolução em seu interior, passando a buscar o Senhor intensamente por meio de períodos de oração e leitura bíblica. Oração, guarde isso, oração e leitura bíblica. Segundo Miller, desde o seu primeiro dia que ele entrou em seu quarto para orar, presta atenção, que ele entrou no seu quarto para orar, não foi na igreja, no seu quarto para orar. Aprendeu mais sobre Deus do que nos vários meses de estudo. E ainda recebeu força para a sua alma. Ele quis dizer que no seu quarto ele recebeu mais força do que no seminário. Era onde ele estava estudando, onde ele estava conhecendo, dando seus primeiros passos, depois de uma vida muito difícil, antes do que o Senhor o alcançasse. Leia a história de George Miller. Agora presta atenção. Leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. 200 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Durante a sua vida. 100 dessas 200 vezes, a metade dela, ele leu a Bíblia de joelho. Onde há interesse, há tempo. Você tem interesse em ler a Bíblia? Você vai arrumar tempo. Você vai arrumar tempo. E vai ler em pé, deitado, de joelho. Você vai ler. E você vai ver que algo transformador vai acontecer na sua vida. Aí nós vamos ver depois desse comportamento o que acontece com a sua caminhada espiritual.
Instruído pelo Espírito Santo, veja bem, ele faz questão de frisar isso na sua biografia, instruído pelo Espírito Santo, não diferente, né? Ele e sua esposa, Mary Groves, se a pronúncia é essa, começaram um albergue em sua própria casa. Fez um orfanato em sua casa, inicialmente com cerca de 40 meninas. Tudo bem, né? Obra social na sua casa. Glória a Deus, tem coisa melhor do que isso. Porém, o trabalho cresceu e 5 lares foram inaugurados, atendendo ao longo de 2 anos cerca de 20 mil crianças. Começou com 40, 2 anos depois, na sua casa, tinha 20 mil crianças para um casal tomar conta. Deveria ser fácil isso, né? Mamão com açúcar, né? Tinha que ter interesse em Deus e tempo para Deus. Mas não parou por aí, lição. Contrariando suas primeiras intenções, por isso que ele não imaginava que Deus estaria preparando para ele, após conhecer a verdade de Cristo, George renunciou ao seu salário mensal de pastor. O que a esposa de um pastor pensaria dele se falasse assim, hoje eu cheguei na igreja e falei assim, não quero mais salário. Eu acho que a igreja falou assim, glória a Deus, aleluia, pastor não vai receber mais nada. Que bênção, pastor, que bênção. Mas o problema está pelo chamado, pelo que o Espírito fala no coração dos homens. Ele ouviu essa voz. Ele recusa o salário mensal de pastor. Agora preste atenção. Afirmando que o homem não deve confiar na estabilidade financeira. Ele deve confiar apenas em Deus. Esse é o propósito dele. George Miller está vivenciando isso, serve para você também. Não confie na estabilidade financeira, confie em Deus. Essa pandemia veio nos ensinar muitas coisas para muitas pessoas. Quem confia em Deus consegue viver. Quem não confia entrou num desespero, os suicídios aumentaram, as coisas ficaram trágicas para muitas pessoas que confiavam no financeiro e não em Deus. Quem confiou em Deus, passou sufoco? Sim, mas romperam com a dificuldade. George Miller já pensava nisso no século passado. A partir desse princípio, ele vivenciou inúmeras experiências com o poder sobrenatural de Deus. Constantemente, quando faltava dinheiro para o aluguel dos orfanatos, eram alugados, né? Ou para alimentação diária, ele entrava no seu quarto, e orava até que recebesse o milagre, o que sempre acontecia. Eu não tenho salário, estou 100% aqui, Deus. Interessante que a sua biografia não diz que ele ia atrás das pessoas. Olha, eu estou com 5 orfanatos, 20 mil crianças à minha disposição, como é que você pode me ajudar? Olha, o prefeito, o governador, ou ação social, ou você, se for... Não, ele ia em Deus. Entrava no seu quarto, fechava a sua porta e começava a clamar, o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou. Eu creio em Ti, eu tenho interesse, eu me dei o meu tempo todo do Senhor, agora tem 20 mil crianças famintas aí fora, e está lá com Deus, falando, buscando, e Deus o atendia sempre. E uma das experiências de destaque vivenciada por ele foi a respeito de uma oração que fez com um amigo durante uma noite inteira, pedindo ao Senhor mantimento para os orfanatos, pois não havia mais o que comer. Pela manhã, Deus não tarda, pela manhã, recebendo doações de alimento em abundância, alimentando os 2.000 órfãos por um mês. Ele ia na fonte, se prostrava diante de Deus, e Deus olhava para ele, esquenta não, você vai perder, você trocou aquele sono reparador, depois de um dia, de tantos trabalhos, para ter interesse em mim e conversar comigo a noite toda. Espera que pela manhã você vai ver o que vai acontecer. As coisas aconteciam, irmãos. Após muitos anos dedicando apenas ao orfanato, e ele muda um pouquinho a sua postura ao serviço pastoral. E aos 69 anos, eu tenho tempo para isso ainda, começou a fazer viagens missionárias. Pregou incansavelmente para mais de 3 milhões de pessoas de 42 países. Depois dos 69 anos. E George Miller faleceu em 10 de março de 1898, aos 93 anos, deixando um legado de fé e compromisso com a causa de Cristo, mostrando como sua vida, que Deus não desampara os seus, pois o justo sempre viverá pela fé.
Quando nós olhamos o texto de Hebreus 11:1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Para muitos ouvintes e leitores atentos, esse pode ser apenas mais um versículo, mas para alguém como George Miller, era a verdade pela qual ele vivia. E é a verdade que muitos de nós precisamos viver a cada dia do nosso tempo. E eu caminho para o final dessa palavra, que dizer que onde há interesse, há tempo. Orar é ter tempo para Deus. Orar é ter tempo para Deus. E eu quero considerar também na oração a questão do jejum. Quando buscamos Deus com a prática do jejum e oração incessante, estamos buscando a nossa própria mente, como se a mente de Deus estivesse plenamente em nós. Que coisa, que coisa. O jejum nos torna dignos em receber os bens divinos que Ele está pronto em conceder. Por que eu trouxe o jejum? Porque muitas vezes falamos em oração, pouco é falado de jejum. Porque se já não temos o tempo necessário de oração, como vamos ter um tempo de jejum? Como vamos tirar o melhor tempo da nossa vida e dizer assim à esposa e aos filhos: olha, hoje eu não estou para caviar, eu estou para jejuar. Hoje eu não estou para caviar, hoje eu estou para jejuar. Oh, glória! Qual foi a última vez que você pensou assim? Hoje eu não estou para festa. Hoje eu não estou para palanque, eu não estou para nada, hoje eu estou para jejuar. Eu vou jejuar. E eu quero trazer para nós alguns exemplos de pessoas que receberam força divina, vinda pela própria prática do jejum, da oração jejum. E nós lendo esses dias, fazendo uma releitura do Velho Testamento, e fazendo toda a leitura dos 4 primeiros livros que estamos terminando essa semana, o livro de Deuteronômio, encontramos uma coisa que nos chamou a atenção e gostaríamos de falar. Moisés, que jejuou 40 dias, isso é conhecido e nós falamos. Mas quando você acha lá em Êxodo 34, 28, você vai ver isso. Ele jejuando 40 dias. Ele está lá escrevendo no monte as tábuas. Deus está escrevendo para ele as tábuas. E Deus para esse momento e fala assim: desce, Moisés, porque o povo lá está pecando. Fizeram lá um bezerrinho e você precisa voltar com urgência. E ele volta. E quando ele se depõe com aquela situação, ele fica tão desgostoso que ele pega as placas e joga no chão e quebra. E olha só que coisa, ele tinha ficado 40 dias e 40 noites em jejum diante de Deus, ali, ouvindo os ensinamentos de Deus. Quando ele volta, ele quebra as placas. Não obstante a isso, quando você vai lá em Deuteronômio 9, de 9 a 18, nós vamos reconstruir todo esse quadro. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés quebrou as tábuas da lei e em seguida prostrou-se perante o Senhor novamente durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E eu traduzo para você. Ele ficou 40 dias para escrever as primeiras tábuas. Quebrou. De imediato ele volta e fica mais quantos dias? 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Então quanto tempo ele jejuou? 80 anos. Dias, 80 noites. Dá uma lidinha lá depois. Quantas vezes nós já pulamos, né, esse texto? Não gosto de ler Deuteronômio. É muitos nomes difíceis, muita história que não sei para que está lá. Está para isso. Para a gente perceber que aquele que levanta as mãos e o mar se abre, é aquele que onde no seu coração tem interesse e tempo para Deus. Não é por acaso que essas coisas acontecem. 80 noites e 80 dias jejuando. Moisés, homem de Deus. Elias, 40 dias, 1 Reis 19, 8. Este homem de Deus era profeta que mandou fogo descer, e o fogo desceu e lambeu um altar e venceu os profetas de Baal. Homem que foi elevado aos céus. Oh, meu Deus, não é de graça. Não é por coincidência. É por intimidade, é por interesse, é por ter tempo para Deus. Cristo, antes de começar o seu ministério, 40 dias em jejum e oração. Curou os enfermos, ressuscitou mortos. Foi ressuscitado pelo poder do Pai. Subiu aos céus. Onde há interesse, há tempo. Paulo, 3 dias, Atos 9, 9. Homem de Deus, mas que jejuava e orava.
Essas pessoas, depois de um período de jejum, sem alimentar-se, passando noites em orações, voltavam dessas noites fortalecidos, dispostos, como se tivessem gastos estas horas dormindo. Achei esse comentário, achei lindo. Falando das pessoas que jejuam, aquelas pessoas que ficaram um longo tempo com Deus. Eles voltaram deste momento com Deus como se tivesse passado 40 dias dormindo ao lado de Deus. 3 dias dormindo ao lado de Deus. 40 dias ao lado de Deus. Eles voltavam revigorados. Há um contraste, né, nesse paralelo. Como que a pessoa pode voltar forte, sem comer e sem beber, ao longo de 40 dias, ao longo de 3 dias? Voltavam revigorados, porque Deus caminhava com eles e os fortalecia. E os fortalecia. Eles não reclamavam disso. É como se eles tivessem gasto todo esse tempo dormindo com Deus, ao lado de Deus, sendo fortalecido por Deus. Porque o sustento dessas pessoas foi o próprio Deus. Então, quem está bem íntimo com Deus, onde há interesse, você encontra tempo para Deus, você encontra tudo que é necessário para a sua existência. E eu caminho mais uma vez para o final e quero dizer algo à igreja. Eu imagino que o diabo não se importa muito em ver tantas pessoas, e eu coloco aqui entre aspas, orando de joelho em público, pois sabe que elas o fazem simplesmente porque é apropriado e está na moda. É uma crítica? É. Podemos nos ajoelhar aqui agora e orar. Eu acho que o diabo não está nem um pouco preocupado com isso, embora devemos fazer. Ele não se preocupa com isso, porque muitos de nós estamos mais condicionados a essa prática como se fosse um ritual normal qualquer, mas não um tempo de interesse para Deus, porque muitas vezes, no nosso culto de terça-feira, irmãos, entenda isso, por favor, nós ficamos sequer 10 minutos de joelhos, sequer 5 minutos de joelho diante do Senhor. Sequer ficamos em 1 hora de oração, todo o grupo orando em 1 hora. E se nós desafiarmos a igreja a ficar literalmente 1 hora aqui, sem liturgia, sem nada, e chegar para orar, com 10 minutos já estamos cansados e queremos ir embora, e com 10 minutos já começa a uma insatisfação, um cansaço, e queremos sair. O diabo não se importa muito com quem vem só na igreja para orar. Ele não liga muito não se preocupa muito com isso não. Porque sabe que a maioria está cumprindo um ritual, sem fervor com Deus, sem intimidade com Deus, está cumprindo o papel. Irmãos, vamos ajoelhar, vamos. Agora vamos orar. Mas quando sai daqui, não se ajoelha. Não fica 1 hora sequer diante de Deus. Não ora 3 vezes por dia. Não busca o Senhor em nenhum momento daquele dia. Então o diabo fala, como que Deus vai abençoar este povo se ele não consegue ficar 5 minutos com o seu Deus? Isso é um contraste que precisamos resolver na nossa vida. Vir à igreja e orar é bíblico, é divino e precisamos estar. Mas sair daqui com disposição de orar, fica melhor ainda. Mas ele odeia ver alguém de joelho, orando em secreto, por esse tipo de pessoa, porque essa pessoa fala sério, porque essa pessoa persevera na fé, porque essa pessoa vai mover Deus e os céus no seu interesse, que Ele representa. Quando nós saímos daqui, nos juntamos a Deus em nosso quarto em oração e buscamos a Deus, é com este que o diabo está preocupado, e sabe que é este que pode mudar a história de alguém, é este que pode mudar a história de uma nação, é este que pode fazer com que o inferno seja menor. Porque essas são vidas fervorosas que há interesse e encontra tempo na sua vida para estar com Deus, em todo o tempo da sua existência. Porque essas pessoas encontram tempo para Deus, têm interesse em Deus. Por isso, o diabo se opõe a este tipo de pessoas. São essas pessoas que são perseguidas, são essas pessoas que são o alvo do maligno. Porque essas pessoas podem, de fato, sim, mudar a história do mundo, mudar a história das pessoas. Nós devemos cultivar a alegria de pensar e ficarmos a sós com Jesus, em comunhão e oração secreta, assim como os casais de namorado esperam prazer e alegria em estar um com o outro. Ou estou falando mentira?
Se eu espero ficar sozinho com a minha esposa, para termos alegria e prazer, e muitas vezes não temos preocupação com o tempo, imagine ficar sozinho com o meu Criador, com o meu Deus, sem preocupação com o tempo. Esse namoro com Deus, essa intimidade com Deus, eu e Deus, Deus e eu. Oh, Jesus, que possamos ver isso. Nós devemos responder prontamente ao chamado interior para a oração, porque a Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz o seguinte: esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu preciso intensificar as minhas orações, eu preciso intensificar e achar tempo, e esmurrar o meu corpo quando eu troco o tempo de Deus por qualquer outro interesse que não seja as coisas do Senhor. Jesus disse aos homens que devem orar sempre e nunca esmorecer, está lá em Lucas 18:1, e Paulo disse: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, nós precisamos caminhar nesse sentido. O homem intrépido de fé, que ora, pode às vezes conseguir a vitória para uma cidade inteira ou nação. Elias venceu no Monte Carmelo, Moisés venceu por Israel, um rebelde, mas Moisés venceu, Daniel venceu na Babilônia, mas se um grupo de pessoas pudesse ser levado a orar dessa maneira, a vitória será ainda mais abrangente do que imaginamos. Que ninguém imagine como um coração perverso de incredulidade, que Deus está com o coração fechado ou sem vontade de responder a oração. Se o meu coração não é puro, se o meu coração não tem interesse por Deus, se eu não encontro tempo para Deus, como que eu posso esperar que Deus responda a minha oração? Deus não tem compromisso com um coração que não tem interesse, que não tem tempo para Ele, querido. Se eu quero coisas grandiosas, eu preciso me aproximar de forma grandiosa a Deus. Senão eu vou ficar comendo as migalhas que caem da mesa de Deus para o resto da minha existência, sem experimentar de fato o poder de Deus, o poder transformador. Talvez a gente não percebemos a importância de uma intimidade com Deus, o que traz de bom para a nossa casa. Nossos filhos nos sustentarão, nossos filhos nos defenderão, nossos filhos serão a base da nossa casa, eles não se perderão no caminho, não serão vencidos por este mundo, porque encontra na sua casa uma coluna, uma base, uma ponte, que liga a sua casa aos céus, onde Deus é bem-vindo no ir e vir da nossa existência, porque estamos sempre prostrados diante dEle. Então, um coração perverso e incrédulo jamais vai conseguir o melhor de Deus. Ele está mais desejoso de responder àqueles cujos corações estão em harmonia com Ele, do que com os pais que estão em alienar seus filhos, dando aos seus filhos o que eles têm de interesse, mas eles têm interesse pelas coisas deste mundo. E nós não conseguimos inculcar a eles que eles tenham interesse pelas coisas de Deus, porque eu também não tenho. Então, como eu posso ensinar e requerer algo dos meus filhos, se eu mesmo não sou essa referência? Como eu posso pedir ao Senhor que transforme a vida dos meus filhos, se eu mesmo não sou transformado? Se eu mesmo não tenho interesse por Ele, que eu não encontro tempo para Ele? E muitas vezes direcionamos os nossos filhos para profissões e atividades que também eles, no decorrer da sua vida, não terão tempo para Deus. Não são poucos filhos de cristão, filhos de pastores, de presbítero, de diácono, de muitas pessoas que foram liderança, que hoje estão fora da casa de Deus, estão fora de Deus, porque os seus pais também não teve interesse com Deus. E tentaram resolver a alegria dos seus filhos, indicando profissões e sacrificando para que eles obtenham essas profissões. Mas são profissões que podem roubar-lhe o tempo que ele deveria ter com Deus. Quando Abraão orou por Sodoma, Deus respondeu às suas perguntas, até que Abraão parou de perguntar. Ele fica mais zangado conosco porque pedimos tão timidamente, por tão pequenas bênçãos, assim como o profeta Eliseu ficou zangado com o rei, que atirou as flechas somente 3 vezes, quando deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Você conhece essa história? Ele mandou o rei atirar as flechas pela janela,
E conforme a quantidade das flechas que ele atirasse, seria a quantidade da vitória que Deus lhe daria sobre os assírios, sobre os seus inimigos, sobre os sírios. E o rei pegou lá timidamente as flechas. 1, 2, 3. O profeta, indignado, só 3, porque você não colocou 5, 6, 7, 10 flechas, 20 flechas, seriam 20 vitórias, e você se contenteve só com 3. Esse é seu interesse por Deus, 3 vitórias apenas? Olha que se o seu inimigo tivesse essa oportunidade, ele ia atirar 100 vezes as flechas para te ver 100 vezes caído e destruído. Temos que ser mais ousados. Vamos nos achegar ousadamente ao trono da graça e pedir abundantemente para que a nossa alegria seja completa, como Hebreus 4,16 nos ensina. Então, onde há interesse, muitos podem, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5,16. Todos os grandes ganhadores de alma foram pessoas de muita oração e de oração poderosa, e todos os grandes avivamentos foram precedidos e levantaram a cabo de perseverança daqueles que prevaleciam em oração de joelhos, sozinho no quarto com Deus. Antes que Jesus começasse seu ministério, quando grandes multidões o seguiam, ele passou 40 dias e noites a sós com Deus em oração e jejum. Paulo orava sem cessar dia e noite em suas orações, súplicas, intercessões, subiam a Deus. O batismo pentecostal do Espírito, e 3.000 pessoas se converteram, e um dia foram precedidos por 10 dias de oração. Falamos disso. O Pentecostes desceu e pessoas se converteram. Mas antes do Pentecostes tinham 10 dias de oração. E depois eles foram estudar a Bíblia e orar. 5.000 se converteram. E muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Lutero, o grande reformador, orava 3 horas por dia, e com isso quebrou o feitiço de séculos e colocou as nações cativas em liberdade. John Knox costumava passar noites em oração, clamando a Deus, dizendo: dai-me a Escócia, senão eu morro. E Deus lhe deu a Escócia. Baxter manchou as paredes do seu gabinete com o hálito da oração e enviou uma maré de salvação por toda aquela terra, nações sendo salvas por um homem comprometido com Deus. Inúmeras vezes o senhor John Wesley, em seu diário, que só perde para o livro de Atos dos Apóstolos, em termos de leitura interessante e viva, nos fala de noites inteiras e metade de noite de oração, em que Deus se aproximava e abençoava pessoas além da expectativa. Dessa forma, ele e seus cooperadores foram capacitados para resgatar a Inglaterra do paganismo e para enviar um avivamento de religião pura e agressiva através de toda a terra. Muda nações. Muda nações. Muda nações. David Brainerd costumava deitar-se no chão gelado à noite, envolto em uma pele de urso, cuspindo sangue, clamando a Deus para salvar os índios. Deus ouviu e converteu e santificou aqueles pobres e ignorantes, briguentos, bêbados, criaturas pagãs aos milhares. Deus mudou a história. Na noite anterior ao maravilhoso sermão de Jonathan Edwards, que deu início ao avivamento, que sacudiu grandemente a Nova Inglaterra, ele e alguns outros passaram a noite em oração. Um jovem chamado Livingstone, na Escócia, foi escolhido para pregar em uma das grandes assembleias. Sentindo sua própria fraqueza, ele passou a noite em oração e no dia seguinte pregou um sermão onde 500 pessoas se converteram. Glória a Deus. O Senhor levanta pessoas de oração para transformar vidas, para transformar casas, para transformar nações. O Senhor Finney costumava orar até que a comunidade inteira fosse tocada pelo Espírito de Deus e os homens não pudessem mais resistir à poderosa influência do Espírito Santo. E certa vez ele ficou tão abatido pelos seus trabalhos tão intensos que os seus amigos enviaram ao mar Mediterrâneo para descansar. Mas ele estava tão preocupado com a salvação dos homens que não conseguiu descansar e na sua volta entrou em agonia de alma orando pela evangelização do mundo. Por fim, a sinceridade e a agonia de sua alma se tornaram tão grandes que ele orava o dia todo e só parava à noite, quando recebia uma segurança profunda de que Deus efetuaria a obra. Homens de Deus, homens que tinham interesse por Deus, e arrumava tempo. Onde há interesse é tempo. E eu encerro, querido, definitivamente a nossa palavra. Qual é o nosso interesse?
qual é o meu interesse? Qual é o seu interesse nessa noite? Qual é o seu interesse nesse feriado? Qual é o seu interesse no mês de novembro, de dezembro ainda deste ano? Qual é o seu interesse para o ano que vem? Será que esse interesse já está agendado o tempo que você deseja ter com o nosso Deus, com o seu Deus? Será que tudo que você planeja para a sua existência, você está falando, Deus, eu só quero receber essa bênção, se esta bênção de fato for para a minha alegria e não para o meu desgosto, e principalmente para que isto que eu estou pleiteando não me afaste do Senhor. Se for para te afastar, Senhor, fecha a porta, mas deixa a porta da minha intimidade aberta contigo para sempre, porque eu sei que é isso que é mais importante para mim. Qual o seu interesse, querido? Qual é o tempo que temos separado para estar com Deus, em oração, em jejum, em comunhão com Deus? Quantos vão estar ainda resistindo a algum interesse pessoal e da nossa carnalidade para resistir a um culto de oração na igreja? Quantos estarão ainda sendo vencidos por qualquer ocupação na sua atividade diária, quer seja em casa, ou quer seja na sua atividade profissional, fora de casa? Embora muitas irmãs e irmãos tenham sua labuta dentro de casa diariamente, mas qual é o seu interesse verdadeiro ali, dentro da sua casa? É ter Deus, mais tempo para Deus, ou mais tempo para suas causas? Aonde nós falhamos, o inimigo tem sucesso, obtém vitórias. Aonde nós temos produtividade, aonde nós somos efetivos com a nossa oração, temos vitória, e o inimigo experimenta as derrotas. Se você quer vencer dentro da sua casa, tenha interesse e tempo para Deus. Não traga a sua oração para que alguém ore por você, mas trague a oração e o seu sacrifício para que alguém veja em você o seu interesse por Deus, o seu tempo que você tem com Deus. Isso não somente trará bênção para a sua casa, mas será testemunho de todos, como aquele rei sabia que Daniel servia ao Senhor constantemente e orava ao Senhor constantemente, mesmo na iminência de ser lançado aos leões. Onde há interesse, há tempo. E que bom que você hoje teve interesse de vir à casa do Senhor. Que bom que você achou um tempo nesse feriadão, nesse dia chuvoso, para estar na casa do Senhor. Que bom que você nos assiste aí onde você está na sua casa, quem sabe viajando, que encontrou um tempo, um interesse para estar com o Senhor. Que quando você voltar à casa do Senhor, volte sendo um reflexo do próprio Deus em sua vida. E quando você sair para a sua casa daqui hoje, que a sua casa seja a continuidade da sua oração, da sua devoção, e que você experimente o melhor de Deus para a sua existência, porque nós aqui podemos mudar nações, situações, em toda e qualquer situação. Se estamos preocupados com o amanhã, é porque hoje não tivemos tempo com Deus. Se o amanhã não nos preocupa, é porque hoje eu tive tempo para Deus e sei que o amanhã lhe pertence e tudo que é necessário para a minha existência já está colocado sobre a mesa, assim como está a mesa do Senhor diante de nós, para a glória dele e para a nossa alegria. Amém?